Antes de qualquer coisa, eu já quero deixar claro que esse vídeo tem inspiração no formato de vídeo do canal JJ. No caso, os vídeos de vazio de alguma coisa. Então, créditos a ele. Um outro aviso que eu preciso dar no começo é que a Espantalho não vai participar desse vídeo na narração. A gente teve alguns pequenos problemas com horários, então esse vídeo só vai estar eu narrando. Dito isso, vamos pro vídeo. Vazio, aquilo que não contém nada, que não há ocupantes. Seja quem você for, em algum momento da tua vida tu vai contemplar o vazio. E por mais contraditório que seja, tu vai ser preenchido pelo mais puro vazio. Como já dizia a Vovó Morte no filme Donnie Darko, todas as criaturas vivas dessa terra morrem sozinhas. Já tinha um tempo que a gente queria abordar a solidão dentro de alguma peça midiática, só que a gente nunca conseguia achar uma que a gente realmente gostasse. Até que a gente acabou chegando num consenso meio óbvio: desenhos animados. Em diversos desenhos da nossa infância, a gente acaba contemplando o vazio. E nesse vídeo aqui a gente vai falar da coisa de forma bem literal mesmo. Sejam os cenários vastos e completamente limpos de seres dos desenhos antigos, até mesmo em desenhos mais novos, como o vácuo branco do Pocoyo ou o Mickey surgindo de lugar nenhum em A Casa do Mickey Mouse. Mas é claro que a gente não vai abordar nenhum desses desenhos nesse vídeo, né? O desenho que logo vem na minha mente quando se fala em vazio é o Bob Esponja. Afinal, o desenho inteiro se passa no local mais vazio do mundo pra nós humanos, o fundo do mar. Tanto na sua superfície quanto no seu fundo. E sinceramente, eu não sei dizer qual dos dois dá mais agonia. Seja o mar turbulento que a gente vê cargueiros tendo que lidar, até a imensidão infinita que existe metros e metros abaixo da superfície. É sério, nem mesmo no GTA V eu consigo descer nadando sem sentir uma angústia terrível. Tá, mas como é que isso se enquadra no Bob Esponja? Bob Esponja é um desenho infantil, e em apenas 2 episódios isso é trabalhado. Pelo menos eu só lembrei de 2, A Fenda da Pedra e o Turno Macabro. No episódio A Fenda da Pedra, o Bob Esponja e o Patrick vão pro mundo da luva, e tudo ocorre como esperado. O problema é a volta. Os dois acabam pegando o ônibus errado e terminam indo parar num local vizinho à Fenda do Biquíni, a temida Fenda da Pedra. E é aqui que a gente vai ver o vazio desse desenho dando as caras. O vazio que é apresentado na Fenda da Pedra e no fundo do mar são diferentes. O fundo do mar é totalmente rico em vida e ecossistema. Só que aí que tá, o vazio do fundo do mar tá totalmente cercado de seres inúteis socialmente falando. Tu tá sozinho numa imensidão. E por mais que o Bob Esponja seja uma criatura marinha, ele também não consegue se alocar nessa Fenda da Pedra. Dá pra se dizer que a Fenda do Biquíni é um dos poucos locais com seres racionais desse desenho. Chocolate! 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 E nessa Fenda da Pedra, ele até encontra outros seres, mas eles aparentam ser totalmente irracionais. O que faz o nosso querido Bob se assustar e temer pela própria segurança. Isso se agrava mais ainda no momento em que o Patrick consegue pegar o ônibus pra Fenda do Biquíni, e o Bob acaba ficando pra trás. Os cenários são densos, e o horizonte completamente escuro aumenta a nossa curiosidade do que essa escuridão tá abrigando. Poucos episódios do Bob Esponja trabalham a densidade que o fundo do mar tem. E é claro que por isso ser um desenho infantil pra criancinha mesmo, toda essa atmosfera macabra acaba sendo bem suavizada. Nesse episódio, a gente tem muita comédia pastelona, como por exemplo o Bob Esponja perdendo vários ônibus por motivos bem bestas, ou ele tentando se comunicar com essas outras criaturas de forma bem tosquinha. Das tantas vezes que ele perde o ônibus, talvez tu passe a se perguntar o porquê dele não ir embora andando. Ele não pode. Isso porque a saída da Fenda da Pedra pra Fenda do Biquíni é uma parede inclinada em 90 graus, que somente o ônibus consegue subir. Em certa parte desse episódio, o Bob Esponja cita que a escuridão daquele local é uma escuridão muito forte, tanto que ele tem a ideia de fechar os olhos. Isso porque a escuridão dos seus olhos fechados não era tão escura quanto a que ele enxergava com eles abertos. Escuridão bem avançada. Ei, se eu fechar os meus olhos não vai parecer Mano, tão eu escuro. amo demais Bob Esponja, Quem cara. tá aí? Mais tarde no episódio, ele consegue sair porque uma criatura amarra o balão do mundo da luva no seu braço, que faz ele flutuar aquela parede acima. O mais bizarro é que quando ele sai da Fenda da Pedra, a gente pode ver que ainda é dia na Fenda do Biquíni, ou seja, a Fenda da Pedra fica tão no fundo do mar que os raios solares não chegam até o fundo. Nesse episódio, a gente viu a noite na Fenda da Pedra, e a gente pode ter uma pequena ideia do quão angustiante seria estar nessa situação. Infelizmente, o desenho não explora essa atmosfera quase nenhuma outra vez. Isso só vai voltar a dar as caras de forma pontual, que é o caso do episódio Turno Macabro. No episódio que a gente acabou de ver, a noite, a densidade, o vazio, tudo isso a gente viu, só que em outro local, na Fenda da Pedra. Só que no episódio Turno Macabro, a gente vai ver tudo isso de novo, só que na Fenda do Biquíni.
Nesse episódio, por pura ganância, o seu siriguejo decide que o Siri Cascudo vai se tornar um restaurante 24 horas. E obviamente sobra pro Bob Esponja e pro Lula Molusco. Na trama do episódio, as coisas vão acontecendo e os dois vão trabalhando. É claro que em um episódio assustador do desenho, as coisas que em teoria são feitas pra assustar vão ser trabalhadas em dobro pelos criadores. E é na hora que o Bob Esponja precisa pôr o lixo pra fora que o medo eminente aparece. Medo do que, tu me pergunta? Da solidão. E do que pode estar lá fora. Olhando pelas vidraças do Siri Cascudo e até mesmo no momento em que o Bob Esponja sai pra pôr o lixo na rua, a gente pode ver o tom esverdeado do horizonte, as casas vazias, as flores dos céus que até parecem murchas, e a harmonia entre as cores acaba construindo uma atmosfera que lembra bastante o que a gente encontra em fotos de espaços liminares. Esse episódio é aquele do Zé do Picadinho, onde o Lula Molusco inventa uma história pra assustar o Bob Esponja que meio que acaba se concretizando. E é justamente o fato desse episódio querer ser de terror que a gente consegue achar esses momentos bizarros. Os criadores decidiram trazer à tona o lado mais sombrio da Fenda do Biquíni em torno do Siri Cascudo. Em certas cenas a gente consegue ver o restaurante no meio do nada, sem nada à sua volta, sem uma alma viva. Pelo menos esse cenário me traz uma sensação estranha, tipo como se eu tivesse em um quarto grande e a minha cama tá no meio do quarto e eu preciso dormir nessa cama. Eu não sei o que tem na minha frente, nem dos meus lados, nem atrás de mim. Herobrine? Ou então a sensação de estar andando por um corredor que eu nunca andei antes e as minhas costas estão completamente desprotegidas. É engraçado que o episódio realmente tenta causar medo com a figura do Zé do Picadinho, mas é óbvio que ele falha. Isso aqui é um desenho infantil. Pra mim, nesse episódio, o desconforto maior tá em olhar a Fenda do Biquíni à noite. Da mesma forma que a Fenda da Pedra é solitária, a Fenda do Biquíni é solitária. Eu quero que vocês entendam que tudo isso que eu citei nesse vídeo não é o foco desses episódios e também não é nem um pouco aprofundado. São cenas rápidas que aparecem quase nunca, mas mesmo aparecendo quase nunca, elas conseguem me causar desconforto. Talvez seja por conta da minha talassofobia? Talvez. Eu queria muito um episódio que explorasse esse tipo de coisa mais a fundo, mas isso não vai acontecer tão cedo. Nesse vídeo, eu citei os episódios que pincelam essa atmosfera, mas se tu souber de algum outro, tu pode comentar aí que vai ser muito bem-vindo o teu comentário. Se tu tá vendo esse vídeo até aqui, considera se inscrever. A gente tá com uma meta de pegar 100k de inscritos até o final do ano. Tá, parando por aqui. Mano, muito bom esses episódios, cara, eu acho Bob Esponja um desenho incrível, eu amo, sou apaixonado no desenho, só não assisto muito como eu assisti antigamente, né. Gostei muito do tema, né, do que o El Hip trouxe, né, o vazio, e realmente se a gente pra olhar a Fenda do Biquíni, cara, se a gente pegar o horizonte, é nada, é vasto, né, imagina isso à noite, né. E, mano, eu amei de verdade o El Hip ter trago esse vídeo, ainda mais que é um desenho que pra mim é muito querido, então, tipo, carrega muito sentimento, cara. E, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo, falem pra mim o que vocês acharam, aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, até a próxima, fui!